Eu engravidei do meu cunhado, o irmão da minha esposa. E ninguém nunca soube dessa história. Nem a minha família, nem a família dela, nem amigos. Ao não ser os envolvidos mesmo. E agora vocês que eu vou contar, né? Eu e a Isa somos lésbica. Eu acho que não precisa nem especificar isso. E acontece que, quando eu conheci a Isa, eu já era super assumida, eu já tinha tido várias outras namoradas, só que ela não. Então ela praticamente se assumiu me apresentando para a família dela. Aí vocês imaginam a dificuldade? Eu tive que comer um queijo e uma rapadura para conseguir conquistar a família dela, sabe? Para fazer com que a família dela me aceitasse. Então tá aí um dos maiores motivos do porquê a gente nunca pôde contar essa história para ninguém. A gente se conheceu em 2014, em 2015 a gente foi morar juntas. Quando foi em 2017, a gente começou a falar sobre ter filhos. Por quê? Assim que eu conheci a Isa, eu contei pra ela a história da minha vida, uma das histórias da minha vida, né? Que foi quando eu tinha 9 anos, a minha mãe teve um filho e alguns dias meu irmãozinho nascido, ele faleceu. E eu era muito apegada a ele, sabe? Eu senti demais o falecimento. Eu acho que por conta disso, desde muito nova, eu tinha esse sonho de ser mãe. Pra vocês terem uma ideia, com 13 anos, eu já sabia que eu era lésbica e eu tinha esse sonho de gestar, de amamentar, de ter um bebê meu. E aí eu sempre contei isso pra Isa, então meio que se tornou um sonho dela também. E aí em 2017 a gente começou a falar sobre a gente ter um filho, que tava na hora da gente ter um filho. Acontece que fazer inseminação artificial a gente não tinha condições. Engravidar de qualquer um por aí, a gente não queria, porque tinha uma chance muito grande de dar merda. Então parece que todo jeito que a gente tentava, não dava certo. Até que a gente conversou e chegou à conclusão que era melhor a gente deixar aquele sonho um pouco de lado, até a gente ter condições para poder fazer uma inseminação artificial. Beleza, a gente deixou de lado. Mas o que acontece? A irmã da Isa tem bebê. E adivinha quem que foi cuidar da irmã e do bebê dela? Eu. Eu que dei o primeiro banho, gente. Eu que troquei a primeira fralda. Eu que curei o umbigo dele. Então aquilo acendeu de novo aquela loucura de querer ser mãe, de querer engravidar. Eu quero um bebê meu. Esse irmão da Isa em questão, a minha esposa e ele são irmãos gêmeos. Aí um dia a gente deitou pra dormir, só que a gente ficou conversando sobre o sobrinho dela que tinha nascido, sobre a nossa vontade de ter filho e tal. Ela pegou e jogou uma brincadeirinha no meio da nossa conversa. Ela falou assim: você já imaginou se você engravidasse do meu irmão? Teoricamente, seria meu filho biológico, já que ele é o meu irmão gêmeo. Só que nisso eu virei pra ela e falei assim: Isa, você tá precisando trabalhar, né? Tá assistindo muito filme. Então eu acho que por causa da minha reação, ela ficou sem graça e falou pra mim que era só brincadeira. E como eu tava nessa loucura, quero ser mãe e nada dava certo, eu decidi que eu ia adotar, sabe? Eu tinha conversado com ela, mas ela não tinha levado tão a sério assim, até que eu resolvi ir atrás pra entender como que funcionava o sistema, pra entender se a gente tinha alguma chance de conseguir a adoção. E aí, quando ela viu que eu tava falando sério, que eu realmente tava a fim de adotar, ela falou sério comigo. Ela me perguntou o que eu achava de eu engravidar do irmão dela. E, gente, eu sou meio louca, sabe? Tipo, se eu tenho vontade, se eu não tô fazendo mal pra ninguém, eu vou lá e faço, eu não tô nem aí. E, tipo, eu tava maluca pra ser mãe. Eu tava em tempo de ficar louca pra engravidar. Pra vocês terem noção, eu entrava nas lojas, eu ficava olhando coisinha de bebê, roupinha, carrinho. Então eu falei pra ela que se ele topasse por mim, eu topava na hora. Só que tinha alguns poréns. Como que ela ia falar isso pra ele? Porque a gente não queria que ninguém soubesse. E a gente tinha medo de que ela falasse com ele e ele, tipo, fizesse um auê e toda a família ficasse sabendo, né? E se ele topasse, como que a gente ia convencer ele a não contar pra ninguém? E além disso, na época ele namorava. Então a gente não teve coragem de falar de cara. A gente ficou uns dias, né? Como que a gente vai falar, como que eu vou abordar, como que eu vou... que não pareça, sei lá, uma loucura da nossa parte. Até que um dia ela criou coragem e simplesmente conversou com ele. E de primeira ele falou que
que ele achava um absurdo porque ele tinha medo dessa história dar problema pra ele, ou de repente ele se apegar ao bebê como filho mesmo e ele e a Isa acabar brigando por conta disso. Mas a gente foi conversando com ele, sabe? Explicando como que ia funcionar. E outra coisa, a gente deixou bem claro pra ele que se ele apegasse ao nosso filho como pai, ele poderia conviver tranquilamente desde que ninguém soubesse que ele era o pai biológico. E a gente foi conversando até que ele topou. E tipo, gente, foi uma realização tão grande. Mas deixa eu falar, eu sei que vocês estão imaginando aí que eu tive relação com meu cunhado, né? Descansem. A gente não teve relação. Nós fizemos uma inseminação caseira. Tentamos 4 vezes para, enfim, dar certo e ter o nosso filho. E, gente, o meu filho é a cara da família da Isa. Ele tem todos os traços da família da Isa, do irmão dela, da mãe deles. Não tem absolutamente nada da minha família. E como eu falei, nem a minha família, nem a família dela sabe. Para todo mundo a gente fala que a gente fez uma inseminação na clínica, tudo certinho, e todo mundo fica de cara com essa semelhança, sabe? Com o tanto que ele parece com a família deles. Em relação ao irmão da Isa com o nosso filho, ele considera como sobrinho, tipo, ele tem muito amor, muito afeto, mas como um sobrinho, ele nunca tocou no assunto de, é meu filho, eu o amo como filho. Não. E se tudo der certo, como a gente sempre planejou, é uma coisa que ninguém nunca vai ficar sabendo, é uma coisa que vai acompanhar a gente até o fim da nossa vida. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. E aí, o que vocês acharam dessa história? O combinado não sai caro. Eu não sei se essa questão de fazer inseminação caseira, se isso é fora da lei, alguma coisa do tipo. Eu de verdade não sei. Se vocês souber, comenta aqui. Mas se não for, eu não vejo problema nenhum, porque, tipo, ele concordou, né? As duas concordaram, tá tudo bem. Eu só não sei se é certo com o menino ele nunca saber que o tio é o pai dele. Mas também tem a questão de que se realmente fosse uma inseminação feita numa clínica, ele também nunca ia saber quem que é o pai. Então, realmente é uma história muito complicada. Eu só espero que todo mundo esteja feliz, que todo mundo fique feliz, que essa história nunca dê problema, né, futuramente. E eu espero que vocês também tenham gostado dessa interpretação de hoje. Então, curte, comenta, compartilha pra gente crescer cada vez mais. Se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no e-mail. É esse que tá aí na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, viu? E eu tô aqui derretendo num calor, gente, uma sensação térmica de 60 graus, viu? Só Jesus na causa. Mas é isso. Um beijão, fica com Deus, fique em paz. Até os próximos. Tchau. Fui!